Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Regina Peckelman Marcos. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e pesquisadora. A nossa convidada é graduada em Ciências Biomédicas pela Escola Paulista de Medicina. É doutora em Farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo e tem um pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e livre docência na Universidade de São Paulo. Foi professora da USP desde 1990 e alcançou a titularidade em 1997. Atua na área de cronofarmacologia, com ênfase no papel da melatonina sobre a resposta inflamatória e câncer. Publicou 139 artigos em revistas científicas e publicou 9 capítulos de livros. Orientou 23 teses de mestrado, 24 de doutorado e supervisionou 10 pós-doutorados. É membro da Academia de Ciência do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Desde 2007, atua como vice-presidente da Associação de Amigos do Instituto Weizmann, no Brasil. Recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaca o Human Race Award da Organização das Nações Unidas, destaque 2020 das Mulheres na Ciência na Universidade de São Paulo e, recentemente, o Prêmio Carolina Bori Ciência Mulher da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Atualmente é professora titular do Instituto de Biociências da USP e pesquisadora sênior do CNPq. Muito obrigado, professora Regina Peckelman Marcos, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e pesquisadora. Professor Isaac Reutemann, é um prazer estar aqui, é uma honra. E 2 segundos para dizer a minha admiração que eu tenho pelo seu trabalho como pesquisador, como gestor e como líder em ciência nesse país. É uma honra estar falando contigo. A minha vida começa no finalzinho da década de 40, 49. Então, na realidade, o mundo estava sofrendo um processo de readaptação. Eu venho de uma família judia, meu pai imigrou para o Brasil na década de 20, minha mãe nasceu no Brasil na década de 20, porque os pais dela que tinham imigrado, e tem uma peculiaridade muito interessante que eu quero colocar. Meu pai era um otimista nato, então ele realmente conseguiu romper barreiras quando criança na Europa, na viagem que ele fez da Bessarabia, onde ele nasceu, até Hamburgo, na Alemanha, para pegar um navio, conseguiu fazer coisas interessantes no navio, todos lembram dele como uma pessoa positiva. A minha mãe já foi uma menina que ficou órfã,
com 7 anos de idade, e o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ela conseguiu, ela viveu o Brasil, ela era uma brasileira. E eu tive essas duas formações. Com isso, eu tinha um lugar aonde perguntar era um must, era necessário, sempre queriam saber quais as nossas perguntas, porque eles nos davam resposta. 3 mulheres com independência total, nós podíamos tudo, e isso deu para a gente uma possibilidade de buscar o que queríamos. São Paulo, na década de 50, tinha o IBEC, na rua 7 de Abril. Eu circulava muito livre pelo centro de São Paulo e passava as minhas tardes ou lá ou na Biblioteca Monteiro Lobato. E com isso eu aprendi a perguntar e aprendi a fazer pequenas químicas. Alguém com 10 anos de idade, tá? E fazia, eu sabia aquela tabela periódica, para mim aquilo era encantador. A hora que eu fui escolher, fui para química, fiz química industrial, porque eu queria me profissionalizar. A hora que eu fui escolher uma faculdade, eu conheci o curso de Ciências Biomédicas da Escola Paulista de Medicina, através do professor Leal do Prado. Era a segunda turma, iria abrir a segunda turma, eu prestei vestibular para a segunda turma, fiz a melhor escolha da minha vida, porque eu fiz um curso para formar cientistas. Ali eu fui colega de pessoas importantes, da Helena Nader, do Brito, da Clélia, do João, o João que foi João Massude, que foi diretor científico da Merck. Quer dizer, a minha turma foi uma turma de 10 pessoas, muito pequena, mas que foi um curso tão bom que nós, olhando agora para trás, 50 e poucos anos para trás, a gente teve destaque. Ah, eu sempre gostei muito de perguntar, eu sempre gostei muito de ciência, eu sempre gostei muito de ir atrás de detalhes e, ao mesmo tempo, construir sonhos, construir contos, construir ideias. Tinha isso de uma escola judaica onde perguntar é um must, você não obtém respostas, você sempre tem que fazer perguntas, e através das perguntas que você é avaliado, pelas perguntas que você faz. Então, eu tinha um treinamento em perguntar. Quando eu chego na Escola Paulista de Medicina, encontrei o ambiente ideal. Professores que reuniam aqueles poucos alunos e que nos transmitiam o sonho de poder ter um laboratório na mão. Eles faziam perguntas e a gente ia para a bancada responder, cada um respondia o que conseguia, reunia na sexta-feira para fazer o debate do que estava acontecendo. Um ano de estágio bastante proveitoso, eu fui aluna escolhi a farmacologia, meu orientador foi o professor Aaron Yukiewicz, que é muito amigo do professor Isaac Reutemann, lá dos Idos de Santos, e aí eu ingressei num campo que é onde a gente pode alterar um pouco o vivo e conseguir respostas através de fármacos, através de drogas. Com isso, eu inicio a minha carreira, e enquanto eu estava fazendo a minha carreira, eu só quero pontuar mais uma coisa para não demorar muito tempo. Surgiam muitas situações aonde a hipótese que eu levantava, ou que o Aron levantava, ou que o doutor José Ribeiro do Vale levantava, nunca, às vezes não era comprovada. E eu dizia, eles diziam, o que aconteceu de errado? E eu dizia, nada aconteceu de errado. E comecei desde do meu doutorado, porque eu fiz doutorado direto, a analisar variações, em vez de só analisar, comparar médias. Eu estava muito interessada na dispersão dos dados, o que gerava a dispersão dos dados. E foi aí, quando eu fui para a Universidade de São Paulo, o doutor Vale me deu tudo que eu precisava levar, até os animais. Experimentos feitos fora do horário normal fizeram o quê? Com que eu entrasse na crono e descobrisse que algo que tinha uma diferença de 6 vezes entre o jovem e o velho, a diferença se perdesse. Então, para encerrar esse tópico, eu realmente tive uma vida onde eu tinha uma juventude relativamente tranquila, um pai que fazia a gente trabalhar, porque realmente trabalhar naquela época de 50 era um must para qualquer jovem, você tinha 12 anos, você já ajudava, mas, ao mesmo tempo, eu tive tempo e tive formação para aprender a perguntar e caí numa escola magnífica, que foi o curso de Ciências Biomédicas, a quem eu sou grata até hoje pela formação que eu tive lá. E usei isso no futuro. Muito, muito, muito bom. Queria ressaltar, né, que a gente tem sorte na vida quando cai
no ambiente assim referenciado, né? E aquele ambiente, né, da farmacologia, né, na Escola Paulista de Medicina, professor Ribeiro do Vale, né, eu frequentei várias chás, né, o chá das 5 com bolo que ele promovia todos os dias, né? Todos os dias. Frequentei e pude testemunhar o ambiente não só científico, né? Mas também fraternal, né? Então, isso eu acho que quem tem a oportunidade, o privilégio, né, de ter frequentado esses ambientes, realmente ganha na loteria da Mega Sena, né? Professora Regina, poderia revisitar a sua carreira como cientista e destacar pontos importantes de suas pesquisas na área de farmacologia? Eu vou começar a minha carreira no dia da minha formatura. Eu me formei num dia e casei na terça-feira seguinte. E o meu companheiro de ciência, pelos até 2 anos atrás, foi o meu marido, que não era cientista. Então, José Ribeiro do Vale tinha suas dúvidas se era bom alguém casar tão cedo e com um não cientista, e muitos anos depois ele chegou para mim e disse: Eu tenho que dizer que foi uma dupla perfeita. Então, nós tínhamos um respeito enorme pelo trabalho um do outro, tivemos filhos, os filhos viviam ciência, curtiam congressos. Eu acho que isso é importante. Agora eu quero entrar em ciência. Quando eu vou para a farmacologia, a gente tinha algumas perguntas que eram pontuais, relativas ao que se fazia no departamento, ligado à endocrinologia, ligado à genitália acessória masculina, e eu tinha um foco especial que eu queria olhar neuro. E eu tinha um modelo experimental, que era um modelo experimental da genitália acessória masculina, que era maravilhoso para estudar neuro. E o doutor Vale me dizia: onde está a ligação? Eu dizia: olha, é ali os neurônios que a gente trabalha, tem neurônios, tem receptores que só as pessoas descrevem no cérebro. Até hoje é isso, essa foi a minha sorte. Eu estava interessada no que acontecia no cérebro, mas o cérebro era muito complicado para você entender. Ali eu tinha alguma coisa que eu podia dissecar muito melhor. Quando eu saio e vou para a USP, com a alteração que eu tive no tempo, eu tive que estudar o porquê que dava aquela confuseira, desculpa a palavra, uma confusão realmente, em experimentos que deviam dar certo. Aí eu entrei na melatonina, que é o hormônio do escuro. Abro parênteses, professor Isaac, por favor, dizendo que a melatonina é o hormônio do escuro, não tem muito a ver com o sono, tem um pouco. Hormônio do escuro quer dizer que ela aparece desde os seres mais primitivos, desde aquela bactéria que acabou parasitando uma outra célula e virando a mitocôndria. Ela aparece em todos os seres vivos à noite. Ela é o hormônio do escuro que informa os seres vivos que está escuro. O rato fica acordado, o homem dorme, as plantas produzem mais ou menos coisas de dia e de noite, a gente pode pôr luzinhas nas plantações. Quando eu entrei nessa, eu estava estudando realmente a neuro, que eu voltei agora, e qual foi meu pulo do gato? Foi quando nós começamos a estudar a tínhamos um processo inflamatório, entrei em colaboração com o professor Mário Mariano, veio uma aluna, Cristiane Lopes, que depois fez doutorado comigo e tem uma carreira brilhante, e o que nós observamos é que quando a gente inflamava a patinha de um rato ou de um camundongo, o tamanho da pata variava de acordo com as horas do dia, e depois nós observamos que era o rolamento e adesão de células plasmáticas, e com isso nós começamos a criar um conceito do que, no normal, isso é importante falar, nós estamos protegidos contra inflamações agudas. O nosso sangue rola, as células de defesa estão lá, mas elas não entram em ação. À noite, para elas entrarem em ação, o meu trabalho mostrou que precisa suprimir melatonina. Como suprimir melatonina? A pineal recebe informação. Perigo, de várias formas, ou tem uma bactéria, ou tem um vírus, ou tem uma molécula que está circulando que é de um tumor, ou tem uma molécula que alguém me deu uma batida, um punch, e aí sai uma molécula para dizer apanhou.
todas essas moléculas de uma forma bastante sistemática e muito igual, suspende a produção noturna de melatonina. Então, eu introduzi o conceito do eixo imune pineal. Levei esse conceito num pôster, porque eu sempre sou meio trabalho no mar, eu não surfo tanto, mantenho as águas do mar mais funcionais. Levei num pôster num congresso internacional de neuroimunomodulação na Espanha, e o que aconteceu é que me convidaram para dar uma das palestras, porque um dos palestrantes tinha faltado. Eu estava, obviamente, com o pôster, não estava com slides, eu montei um sistema para falar e foi tão bom que aquele trabalho acabou sendo publicado não só nos anais, mas numa revista especial de neuroimunomodulação. E aí eu acabei, então, entrando, e aí muitas coisas aconteceram, tiveram muitos trabalhos. Posso ter um minuto para fechar? Sim, Então, se eu der o salto de 2007, isso foi 2007, tá? A primeira observação foi em 74. Até 2007, a gente foi construindo a ideia e montou o eixo imunopineal como um conceito. E aí, com o correr da vida, muitos colegas nossos ficam doentes, amigos, pais, irmãos, maridos, e a gente vê essas doenças acontecerem. E eu dizia assim, quando tem pessoas que têm AVC, e eu tive algumas pessoas perto, acidentes vasculares cerebrais, que perdem, ficam tortas, perdem a capacidade de membros, e outras saem andando. Depois de 3 meses, 4 meses, depois de fisioterapia, eu dizia, o que avisa o cérebro, o que o cérebro faz de diferente? Então, agora, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, e agora eu vou contar de um trabalho que acaba de ser publicado e a gente está continuando, eu queria saber como é que isso acontece. E montei um modelo para mimetizar a substância que sai da célula morta para avisar o cérebro que tem gente sofrendo. Essa substância mata células neuronais próximas, ou se for muito, pode até matar mais. Mas ela iria, na realidade, existe um receptor para ela na pineal, e a minha ideia era que quando a gente ativasse esse receptor, melatonina deixasse de ser produzida. Qual não foi a nossa surpresa? Que em ativando esse receptor, a melatonina deixava de ser produzida, mas o precursor da melatonina, que também deixa com todos os outros, continuava sendo produzido. O precursor da melatonina age como escuro, como hormônio do escuro na periferia, e no cérebro ele chega ao córtex cerebral e protege o córtex cerebral, produz melatonina dentro do córtex, não adianta tomar melatonina para isso, ela tem que ser produzida no lugar certo, nas células certas, mas a N-acetilserotonina vai lá e faz essa produção. E também faz essa produção no cerebelo, que controla os nossos movimentos. Então, nós voltamos a estar muito excitados, Isaac. Nós estamos num momento de alta excitação, porque a gente está com alguma coisa de novo bastante interessante e que nós vamos andar para frente. Falando do Weizmann, no Weizmann, junto com os pesquisadores do Weizmann, eu fiz um estudo bastante interessante sobre células da medula óssea, e agora lá eles já estão fazendo, já fizeram 2 transplantes, usando o contexto do tempo e usando melatonina em culturas de células que devem ser transplantadas, e estão tendo sucesso em transplante de medula. Então, isso é um outro ramo que sai da ideia do eixo imunopineal. E a gente tem coisa em câncer e também tem coisa em Alzheimer e outras neurodegenerativas. Então, eu acho que foi um conceito novo que está e está sendo. Eu fico feliz porque quando usa a inteligência artificial, o meu nome já quase não aparece mais, aparece o nome de muita gente que usa o nome eixo imune pineal e faz aquela citaçãozinha pequena do primeiro trabalho, mas tem bastante pessoas trabalhando nisso. Com isso, eu estou na International Union for Pharmacology, no comitê de melatonina, e trabalho no campo bastante, atuo bem. Educação também é uma coisa que eu trabalho muito, e na USP, quando eu fui para a USP, que começou o curso de Ciências Moleculares, que guarda semelhança com o curso de biomédicas, mas não é a mesma coisa, eu acabei me envolvendo bastante, fui a primeira,
tive alunos de todas as turmas, de várias turmas, não de todas, fui coordenadora e atualmente eu, como professora emérita da USP aposentada, continuo tendo a honra de ser convidada para dar aula no curso. Aí é um convite e eu mantenho. Aí os alunos escreveram: não, mas você não vai dar aula esse ano? Eu falei: não, vou dar sim. Pede para a coordenadora, a gente achou horário, eu vou dar. Então, é uma coisa que eu gosto muito da aula e continuo fazendo isso à medida que é possível, tá? TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Que beleza a sua carreira, Regina. É, é, quando você falava da, do privilégio de fazer perguntas, né, eu definiria que a ciência é a arte de fazer É. perguntas, né? E que beleza a gente procurar aos poucos entender, né, a beleza da biologia, né, que nós fazemos no dia a dia, nós somos seres vivos e outros seres vivos, né? Professora Regina, recentemente, juntamente com a química Ivone Mascarenhas e a antropóloga Maria Manuela Ligete Carneiro da Cunha, Oi? Carolina Bori, Ciência Brasileira para o Progresso da Ciência. Poderia destacar a importância desse prêmio e comentar os pontos que considere importantes na carreira científica das mulheres no Brasil? Bom, eu vou começar com uma crítica para depois entrar no positivo, porque ciência também é isso. Ciência, a gente tem os dois lados da moeda. Em 2019, 2018, na realidade, 17, quando nós começamos, eu era do conselho da SBPC, quer dizer, eu atuei na SBPC desde 1969. Quando eu fui para o meu primeiro congresso, eu voltei para cá e aí começaram várias oportunidades e eu atuei como júnior, eu atuei como conselheira, como diretora, etc. Muitos anos de SBPC, montei vários congressos da SBPC, eu era a pessoa-chave na montagem do congresso, em toda. E fui de comissões científicas. E eu estava, na época, no conselho, quando foi feita a proposta de se ter o prêmio. Se tem muitas propostas de prêmio de mulher, então eu acho que é importante a mulher abrir os seus espaços, como agora, daqui para frente, vai ser importante, além do eu, nós usarmos o nós. Essa União Brasil eu gosto muito, a individualidade eu gosto muito, e nós vamos ter que, na realidade, usar os dois sistemas. O prêmio Carolina Bori, por que que eu acho que ele é um prêmio diferencial? Porque ele foi pensado em ser mulher e meninas na ciência. Portanto, um ano se homenageia uma cientista e no ano seguinte se homenageia uma jovem que poderá ser uma cientista. Eu até tentei ver nas que foram homenageadas se alguma já está tendo uma carreira. Não tem. Então, na realidade, eu acho assim, esse é um prêmio importante, porque destaca mulheres e, ao mesmo tempo, abre espaço para uma diversidade. É um prêmio que tem como característica ser indicação pelas sociedades. Então, não é um prêmio que vai uma comissão central da SBPC escolher, essa comissão central escolhe depois que as sociedades indicarem. A minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, indicou esse prêmio, me indicou para esse prêmio, e eu fiquei muito honrada, e eu fui premiada na sociedade o ano passado também, como. E por que que aconteceu? Exatamente porque eu estava contando antes, e porque eu também fui muito atuante politicamente na SBEFT, fui presidente da SBEFT, fui atuante para nós termos as leis de animais de laboratório, até numa SBPC,
fui atacada por N motivos que não interessa agora, mas a farmacologia foi quem me apresentou para esse prêmio. Então, isso é uma outra característica do Carolina Bori que eu gosto. As sociedades científicas associadas na SBPC, diga-se passagem, foi Sérgio Henrique Ferreira que abriu para que isso fosse uma coisa oficial. Na época, eu era secretária-geral, então nós abrimos para que fosse oficial as sociedades científicas estarem na SBPC, teriam um espaço físico. Isso fez o quê? Com que nós tivéssemos indicações agora para prêmios em geral que tenham respaldo da sociedade e não apenas de um grupo de 4, 5, 6 pessoas que trabalham muito, não tenho dúvida, eu já fui membro de várias comissões, mas fica muito mais rico. Por isso que esse prêmio me é tão querido, entendeu? Porque foi a minha sociedade com quem eu trabalhei e continuo trabalhando que fez um destaque, uma apresentação pela minha carreira científica, pela minha carreira política e também pelo tudo que eu trabalho com educação. Então, eu acho que isso faz parte de um contexto que a farmacologia olha. A farmacologia tem muitas atividades nos 3 ramos. Tá? A Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Antes que teu amigo me dê uma... Professora Regina, estamos chegando ao final da nossa conversa e pediria para a gente finalizar, nesse minuto final, uma mensagem sua aos jovens que nos assistem. Tempos difíceis, tempos de conflitos internacionais, eu tenho envolvimento, tempos complicados. E o que eu vou dizer para o jovem de hoje? Eu não vou abrir a boca sobre inteligência artificial, computação, isso pode, isso não pode. Eu quero saber o que nós podemos fazer juntos, porque eu sou jovem, vocês me desculpem. Então, somos todos jovens sem fazer. E é assim que eu sinto com os que estão perto e agora com todos os que eu puder ter acesso através desse vídeo. A individualidade, a pessoa, a diversidade entre as pessoas, a diversidade entre os seres, é aquilo que vai propiciar com que a gente possa ter um futuro onde cada um pode ser um. E se cada um for um se preocupando com que os demais também sejam o que podem ser, nós vamos ter uma sociedade que não só vai se preocupar com o outro, mas vai se preocupar com aquele que você deve acolher com todo carinho. Eu fico muito triste quando eu vejo casos de depressão, quando eu vejo pessoas que estão com um problema, porque na realidade se cobram e não têm carinho consigo mesmo. O carinho consigo mesmo, saber olhar e dizer assim, olha, posso ter errado hoje, mas eu sei consertar, e se eu não souber consertar, eu vou achar quem possa me ajudar. Então, se eu sou eu não tenho problema em pedir ajuda. Se eu sou eu não tenho problema em compor. Então, eu gostaria de dar a cada um dos jovens a possibilidade de olhar para si e dizer assim, esse sou eu. Melhor aqui, pior ali, mais bonito aqui, mais feio ali, mais atlético aqui, mas eu não gosto de atletismo de jeito nenhum, quer dizer, eu gosto de livro, então deixa minha irmã ser atleta da família, maravilha. Cada jovem olha para si e, assim sendo, ele vai dizer com o que eu posso colaborar. Então, se nós passarmos a ter colaboradores, se nós passarmos a ter comandantes em vez de mandantes, e eu gosto muito daqueles que dizem eu comando, eu não mando. Eu conheço várias pessoas que falam isso em posições que nós pensaríamos que fosse de grande mando. Eu comando é que eu mando junto. Então, eu dou a chance, mesmo quando há necessidade de uma informação uma resposta mais conjunta, eu dou a chance a todos acharem que eles estão participando daquele comando, daquela cooperação. Então, eu só posso fazer isso se eu for eu. Eu desejo a cada um dos jovens que olhe para si, em olhando para si, veja o outro refletido em si, e dessa forma possamos construir todos juntos um futuro que cabe todos.
e que vai ser melhor. Essa é a minha mensagem. Bela mensagem, professora Regina. Além de farmacologista, é também uma grande humanista, né? Eu sou, E eu sou uma humanista calunista. com farmacologista rima. Muito obrigado, professora Obrigada. Regina Peckerman Marcos, por essa brilhante, excelente, interessante conversa e parabenizo não só pelo Prêmio Carolina Bore, mas pessoas como você que merecem receber um prêmio por dia. É, Obrigada. é, então, muito obrigado. E esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.